Fala pessoal, beleza? Sejam bem-vindos. Vamos dar continuidade aqui à termologia, tratando hoje da ideia de quantidade de calor. Quantificar o calor. Nossa, quanto de calor pode um corpo transmitir ou receber? E essa ideia passa primeiramente pela pegada de você entender que a gente sempre vai conversar a respeito de calor. Nossa, então um corpo fornece calor, um corpo recebe calor. Não se fala a palavra frio, tudo bem? Então quer dizer, poxa, um corpo esfriou por quê? Porque recebeu frio? Não. Um corpo esfriou porque perdeu calor. Um corpo esquentou porque recebeu calor. Legal? Inclusive quando a gente trata da ideia da transmissão do quê? De calor. Poxa, então tem o método da condução, né? O mecanismo da condução, da convecção e da irradiação para transmissão de calor. Nunca se fala então em frio, legal? Um corpo esfria quando perde calor. E aí a gente já pode até começar a entender a seguinte ideia através da equação que a gente vai colocar aqui. Qual? Poxa, se perde calor, nossa, num outro momento, num outro vídeo, nós tínhamos conversado a respeito dessa ideia. Como que eu simbolizo a perda do calor? Como é que eu simbolizo perda? Eu vou representar com sinal negativo. Como é que eu vou representar o ganho? Vou representar com sinal positivo. E aí, nós vamos quantificar isso agora. De que forma? Coloco aqui para vocês um recipiente, uma panela, né? Muitas vezes o pessoal dá o nome de calorímetro. Legal, é um nome bonito, calorímetro. É recipiente onde acontecem as trocas de calor. E nesse calorímetro, nessa panela, nesse recipiente, nós vamos colocar uma quantidade de líquido. Por que líquido? Só para a gente poder chegar até a equação. E nessa situação, essa panela eu vou colocar lá sobre o fogo. Vou colocar na boca do fogão. A boca do fogão, quando acesa, transmite calor para a panela. A panela conduz esse calor para os átomos adjacentes aqui, ou seja, para o material, para o líquido, e esse calor ocorre convecção, então vai se misturando. Então o líquido mais quente, menos denso sobe, o líquido mais frio, mais denso desce, e aí você está tendo correntes de convecção dentro do líquido aqui. E aí o líquido vai se homogeneizando, chegando na temperatura do aquecimento que está sendo oferecido ali pela boca do fogão. Agora, pessoal, me digam o seguinte, me diz você o seguinte, coloquei uma quantidade de líquido. Se eu dobrasse a quantidade de líquido, então a mesma panelinha, mas se eu tivesse uma quantidade dobrada de líquido, uma quantidade maior de líquido, será que a quantidade de energia que deveria ser fornecida pelo fogão seria a mesma? Quer dizer, eu quero esquentar esse líquido, mas para esquentar esse líquido aqui, eu vou precisar da mesma quantidade de energia que para esquentar esse líquido? Aí você pode dizer assim, não, aqui vai precisar de mais. Então uma quantidade maior, vou chamar de quelinha, uma quantidade maior. Aí você pode até falar assim, mas e se eu fornecer a mesma quantidade? Se eu fornecer a mesma quantidade de calor para os dois casos, por exemplo, deixar ligado por 1 minuto aqui, 1 minuto aqui. Esse vai esquentar mais. Então uma quantidade menor acaba atingindo uma temperatura maior. Então eu estou vendo que a quantidade de calor mexe com essas informações. Primeira, a quantidade de massa. Quanto mais massa, mais calor você precisa fornecer. Mais calor vai ter que ser trocado. Outra, se eu fornecer a mesma quantidade de calor, então vai afetar uma outra grandeza que é a temperatura. Então essa quantidade de calor, ela pode ser medida aqui. Pode ser medida, pode ser quantificada. E a quantidade de calor vai depender da massa da substância. Quanto de substância? Vai depender também
da temperatura. Né? Eu quero que atinja uma temperatura maior ou uma temperatura menor? Eu quero que ele alcance a ebulição ou para mim já é o suficiente que chegue até uns 60, 70 graus Celsius? Opa, então depende da temperatura que eu desejo que essa substância atinja. Ah, legal, mas vamos pensar numa última possibilidade. E se eu trocasse o líquido, ao invés de água, nós colocássemos ali leite, óleo, ao invés de um líquido? E se fosse uma peça metálica? Se fosse o ferro, será que o ferro, o alumínio, o chumbo, o cobre teriam o mesmo comportamento? Então a ideia passa pela propriedade do material. E essa propriedade aqui nós vamos chamá-la de calor específico. Czinho. Olha, então nós vamos ter uma equação chamada Q-macete, onde nessa equação, nessa equação, Q, a letra Q é a quantidade de calor. Muito bem. Do outro lado da igualdade eu tenho massa da substância que está recebendo calor. Eu tenho a informação chamada calor específico. O nome é bonito, né? Porque específico é específico de cada substância. Então, a água tem um calor específico, o gelo tem um calor específico, vapor tem um calor específico, ferro tem um calor específico, alumínio tem um calor específico, cada substância tem o seu calor específico. E a última informação que multiplica aqui é a variação da temperatura. Então, diante dessa ideia, olha só, de um lado eu tenho quantidade de calor igual a tudo isso aqui. Massa vezes calor específico vezes variação de temperatura. Tudo multiplicado. Como que a gente faz em termos de unidades de medida? Legal? Ora, no sistema internacional, a unidade de medida de calor é o joule. Joule. Tá? A unidade de medida é o joule. Joule de unidade de medida igual. Qual a unidade que eu vou usar para massa? No sistema internacional é quilogramas. Aí, vou pular um pouquinho o calor específico para a gente falar da variação da temperatura. E no sistema internacional, variação da temperatura é medida em Kelvin. Perfeito? Agora, veja comigo. Da mesma forma que eu tenho uma igualdade aqui nessa equação, aqui eu também tenho uma igualdade de unidades. Tem joule desse lado e desse lado da igualdade tem quilograma, Kelvin, e eu preciso aqui da unidade de calor específico. A unidade de calor específico vai ser, então, joule dividido por quilograma vezes Kelvin. Por quê? Porque, olha só, é uma multiplicação, né? Multiplicação da massa, do calor específico e da variação de temperatura. Nessa multiplicação, quilograma corta com quilograma. Por isso que a unidade é importante a gente prestar atenção nela. Porque, afinal de contas, ao comunicar unidades, precisamos comunicar unidades de grandezas iguais na mesma unidade. Então, massa estou medindo em quilograma, aqui no calor específico, ao colocar quilograma, que legal, essa cancela com essa. E aqui, Kelvin vai cancelar com Kelvin. Kelvin está aqui embaixo e Kelvin aqui em cima, cancela. Como esta cancela com essa e esta cancela com esta, sobra o joule, que é igual a joule. Nossa, então eu tenho, né, calor específico medido em joule por quilograma Kelvin. Mas tem um outro sistema de unidades, que é o chamado sistema usual, onde nós vamos utilizar a unidade de energia como sendo a caloria, caloria, a mesma caloria do alimento. E aí acontece cal, unidade de quantidade de energia. Massa medida em gramas, sistema usual. Então, no sistema usual, massa medida em gramas. Quando a gente olhar para a unidade de temperatura, no sistema usual,
temperatura medida em Celsius. Qual vai ser a unidade que eu vou colocar aqui? Seguindo o mesmo raciocínio, tem grama, grau Celsius e eles têm que desaparecer. Então vai ficar a unidade caloria por grama, grau Celsius. Grama vai simplificar com grama, grau Celsius vai simplificar com grau Celsius. Então, olha lá, sobra cal de um lado, cal do outro. Eu tenho o que a gente chama de equação dimensionalmente homogênea. Ou seja, né, o que tem de um lado da equação, tem do outro lado da equação também. Desse lado aqui tem uma informação só, desse outro lado tem 3 informações, que quando multiplicadas, sobra somente essa, cal. Então, uma equação homogênea, dimensionalmente homogênea. O termo dimensionalmente homogêneo quer dizer o quê? Que as unidades que tem de um lado são iguais às unidades que estão do outro lado. Legal? Agora, joule ou caloria? Qual eu uso? As duas são utilizadas, mas temos uma diferençazinha entre elas. Tá bom? Olha, primeiro ponto a observar aqui seria que uma caloria é igual a 4,19 joules. Uma caloria, 4,19 joules. Tudo bem? Conhecido como equivalente mecânico, ou seja, equivalente mecânico à energia térmica. Uma caloria igual a 4,19 joules. Na maioria dos exercícios, o pessoal simplifica, né? Porque esse número é muito quebrado, então coloca-se, aproxime uma caloria para 4 joules. Opa, então se uma caloria são 4 joules e o corpo humano, né? O corpo humano numa dieta normal, né, precisa para consumo no cérebro, para o consumo do metabolismo, do funcionamento do coração, dos órgãos, o corpo no metabolismo normal precisa de 2.000 quilocalorias. Poxa, um corpo humano precisa de 2.000 quilocalorias. 2.000 vezes, o que é quilo mesmo? Quilo é 1.000. Quilo é sempre 1.000, tanto que eu uso quilograma, 1.000 gramas, quilowatt, 1.000 watts, perfeito? Agora, quilocalorias, 2.000 vezes 1.000 calorias, então o corpo precisa de 2 milhões de calorias por dia. Poxa, mas e se eu tivesse que dar essa informação no Sistema Internacional em joules? Então vou substituir cal por 4,19. Com boa aproximação, nós falamos, né? É 4. Eu vou aproximar para um número mais perto desse aqui. Vamos falar 4,2. 4,2. Então, 2.000 quilo no lugar de cal. Vou colocar 4,2 joules. Ó, cada caloria, 4,2 joules. Então, esse número aqui vai dar 8.400 quilojoules. Nossa, então uma dieta normal, uma dieta sem nenhuma restrição, é uma dieta de 2.000 quilocalorias diárias ou 8.400 quilojoules diários para manter aí o funcionamento dos órgãos do corpo. Legal? Agora, esse é o primeiro ponto que a gente precisava conversar com vocês e que a gente tivesse bem fixo, né? A ideia de que existem as duas unidades, caloria e joule, e tem uma conversão entre elas. Uma caloria, 4,19 joules, 4,2 ou simplesmente 4. Agora, há um outro ponto a se considerar aqui. Qual? Nós vimos que no Sistema Internacional a temperatura é medida em Kelvin. Já no sistema usual é em Celsius. Quando a gente faz o tratamento aí das conversões de temperatura, nós vamos perceber que a variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em graus Celsius. A variação da temperatura em Kelvin é igual à variação da temperatura em graus Celsius. Poxa, então se ele falar para mim, um corpo sofreu uma variação de temperatura, de 100 Kelvin, uma variação de temperatura de 100 Kelvin é igual a 100 graus Celsius.
variação, tá? Não vamos confundir com a conversão de uma temperatura para outra temperatura. Por exemplo, né, falar a temperatura era 27 graus Celsius. Qual é o valor dessa temperatura 27 graus Celsius na escala Kelvin? Aí eu tenho que fazer mais 273. Tá? Então daí vai dar 300 Kelvin. Então uma temperatura, né, tem que fazer a conversão correspondente para outra escala. Mas a variação da temperatura na escala Kelvin é igual à variação da temperatura na escala Celsius. Show? É isso aí, galera. Espero que vocês tenham aproveitado, gostado da apresentação aqui, que a gente faz da equação que macete. Q igual a M vezes C vezes ΔT. Legal? Lembrando, né? Uma caloria 4,2 joules, variação de temperatura em Kelvin igual a variação de temperatura em Celsius. E nessa equação, o calor específico é realmente uma informação específica da substância. Né? Relaciona o quê? A energia necessária para que cada grama de substância sofra uma variação de 1 grau Celsius. Legal, que macete! Ora, terminamos dizendo que, como a gente começou, um corpo que recebe energia térmica, que fica positivo. Porque ao receber energia térmica, a variação de temperatura aumenta, fica positivo. Então, se esse fica positivo, Q vai ficar positivo. Quando um corpo cede calor, perde calor, Q fica negativo. Por quê? Porque quando ele perde calor, diminui a temperatura. Diminuindo a temperatura, ΔT será negativo, portanto, Q ficará negativo. Legal? Muito obrigado, galera. Valeu!